Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para a nossa aula de literatura. Como já terminamos os assuntos, já revisamos muitos assuntos, hoje irei apresentar quais os assuntos serão cobrados na avaliação de vocês, de que forma serão cobrados, certo? Para que vocês possam estudar da forma correta cada assunto que será cobrado na avaliação. Como vocês sabem, a avaliação é língua portuguesa e literatura juntamente como uma única avaliação. Então, nossos dois primeiros assuntos são concordância nominal e concordância verbal. Assunto que já foi bem revisado e estudado e revisado e estudado e revisado, certo? Então, além de vocês terem atenção à regra geral da concordância verbal e nominal, vocês precisam ter atenção também àquelas regras específicas que eu passei, certo? Quando nós estudamos, eu passei algumas regras, por exemplo, na questão da concordância nominal, eu passei a regra para o uso do mesmo e do próprio, se são variáveis ou se não são variáveis. Isso foi estudado. Estudamos também a questão do bastante, quando ele é advérbio e quando ele não é advérbio, como é a modificação e outras questões específicas dentro da concordância nominal e também da concordância verbal. Na questão de ter dois sujeitos, quando o sujeito é composto, como deve ficar o verbo. Isso foi estudado com vocês. A questão do verbo haver, quando ele é impessoal, o verbo fazer, quando está indicando o tempo decorrido, quando está indicando fenômeno da natureza que se torna impessoal, como é feita a concordância. Isso foi passado para vocês. Regência nominal e regência verbal também já foi um assunto estudado e revisado. Já vimos tudo direitinho, tanto a regra geral, quer dizer, o que é a regência verbal, o que é a regência nominal. Vimos que existem palavras específicas que admitem mais de um complemento na regência nominal, pode ser o de, pode ser o com, pode ser o para, e outros que tem somente uma regência correta, somente o para é correto e o resto é incorreto. Isso dentro da nossa norma culta. E na regência verbal já vimos a questão da transitividade verbal influencia, pois um verbo pode modificar a sua transitividade a depender da oração, a depender do contexto que ele está inserido. Então esses são os assuntos gramaticais que serão cobrados na avaliação de vocês. Mas na parte de literatura, nós teremos realismo, aí vamos, o que é que vai ser cobrado de vocês? Contexto histórico, como estava o cenário mundial quando surgiu o realismo, certo? O europeu, a questão da França, quer dizer, as origens e também as características gerais do realismo, certo? Então vai ser importante isso. Além disso, tem a questão Coimbra, que é uma pergunta que certamente poderá cair na avaliação de vocês, como uma questão aberta ou questão de múltipla escolha. Explicar o que foi a questão Coimbra, então aí exige uma boa explicação, não é responder qualquer coisa, resumir a resposta, foi um conflito ideológico de não sei o que e pronto. Que aí começa a tomar aquele meio certo, que no final acaba acarretando uma nota baixa. Temos autor essa de Queiroz, que pode ser cobrado dentro desse assunto. Também teremos o naturalismo, qual a diferença entre o naturalismo e o realismo, certo? Qual o principal autor ou autores do naturalismo, temos isso. Quando começou o naturalismo, qual foi a obra que deu início, qual a diferença entre o naturalismo e o realismo, como são caracterizados os personagens no naturalismo, quais são as características gerais do naturalismo. Em seguida, Machado de Assis, bastante explorado, hein? Quais são as fases literárias de Machado de Assis? Questão que muita gente errou no teste, quando eu fiz uma questão de verdadeiro ou falso, e eu misturei as obras da fase romântica e da fase realista de Machado de Assis. E as pessoas, a maioria, quase todos, se atrapalharam nisso aí. A questão também do mito-realismo. O que é o mito-realismo criado por Machado de Assis? Tudo isso foi explicado em aula e na avaliação ninguém soube responder. Quais são as principais obras realistas de Machado de Assis? Também teremos Aloysio de Azevedo, que já foi um dos nossos últimos assuntos. Qual a obra principal de Aloysio de Azevedo?
quais são as características exploradas por Aloysio de Azevedo. E por fim, Raul Pompeia, que foi o assunto da semana passada, qual é a principal obra dele. Caracteriza a obra O Ateneu de Raul Pompeia, sobre o que se falava a obra O Ateneu de Raul Pompeia. Então esses são os assuntos que serão cobrados na avaliação de vocês. Parece muito, mas são todos assuntos amplamente estudados, de uma unidade bastante longa. Então, assuntos estudados e revisados. Quem é assíduo às aulas e faz as atividades não terá dificuldade em estudar esses conteúdos. Como atividade para casa, vocês têm a página 105 e a página 106, somente 2 páginas como atividade para casa. Quando estiver estudando para avaliação, se depararem com algum assunto que gerou dificuldade, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, que estarei disposto para esclarecer qualquer dúvida, certo? Amanhã temos nossa aula de redação, também será a nossa última aula dessa unidade em redação, né? Então, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Já comecem a estudar.